Meninas e meninos do meu coração varonil, quem vos fala é seu professor Silnil Borges. Hoje quero trazer para você a súmula 649 do STJ, sobre a temática extremamente importante para concurso público, do principal imposto dos estados, o ICMS. Não só dos estados, né? Do DF também. Haja vista o DF exercer a chamada competência tributária cumulativa ou múltipla. Bem comigo. Vamos falar um pouquinho sobre esse novo verbete, essa nova súmula, que na verdade só faz reproduzir, consolidar um entendimento já reiterado do STJ. Esse é o papel da súmula, né? O papel da súmula é você trazer no verbete de maneira sintética e consolidar e dar uma maior segurança jurídica acerca de todo um posicionamento desse Tribunal Superior. A súmula ela veicula a seguinte passagem. Leia comigo. Não incide ICMS, Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, de competência, então, dos estados e, conforme o caso do DF, sobre serviço de transporte interestadual de mercadoria destinadas ao exterior. Peraí. Você está dizendo que não incide esse imposto sobre algo que compõe a cadeia anterior ao momento da exportação? Sim, é o que diz o STJ. Bom, eu conheço e já fiz a leitura do texto constitucional algumas vezes, que lá no texto constitucional desonera-se a exportação. Então, numa leitura muito rápida e superficial, eu seria levado ao raciocínio de que essa súmula parece contrariar, inclusive, o texto constitucional. E não só o texto constitucional. Decisão recente do STF, interpretando o artigo 155, inciso 10, a linha A, o qual eu faço a leitura a partir de agora. Compete aos estados e DF, olha aí o DF, instituir impostos sobre, exercer, né, de forma abstrata, a instituição do tributo ICMS. Não incidirá, o ICMS não incidirá, e nesse momento o que você tem é uma não incidência constitucional. E todo momento que o texto constitucional se refere a isenções, não incidência, na verdade, o que nós temos é uma imunidade. Então aqui é uma regra de não incidência constitucional. Faz o seguinte, me chama de imunidade. Uma regra de imunidade sobre as operações que destinem mercadorias para o exterior. Então o STF faz uma interpretação extremamente restritiva dessa disposição. Ou seja, a cadeia produtiva ela não é imune. É um momento da exportação. Eu desonero esse, nem sobre os serviços prestados a destinatários no exterior. Assegurada a manutenção e aproveitamento do montante. Inclusive, o aproveitamento tem como fundamento exatamente essa questão de você tentar mais ou menos compensar o fato de a cadeia produtiva sofrer a incidência. Então, não há incidência sobre o momento final da cadeia e não sobre a cadeia. A cadeia ela não tem imunidade. Inclusive, a tese 475 do STF nos espelha a seguinte passagem: a imunidade, a não incidência, né? A que se refere o parágrafo 2º, inciso 10, a linha A, não alcança operações ou prestações anteriores, quer dizer, não alcança a cadeia produtiva. Ah, entendi. É, Parece meio que contraditória a decisão do STF, a tese do STF, que surgiu nesse recurso extraordinário 754.917 em relação à decisão do STJ. Não parece um pouco contraditória? Parece demais. Só que ado, cada instituto dentro do seu referido quadrado. Aqui, a tese fala imunidade. Refere-se ao inciso 10, a linha A. O STJ, sério, STJ não se manifesta sobre imunidade, porque imunidade é assunto constitucional. O STJ é que cuida da uniformização da legislação, abaixo da Constituição. Porque quem interpreta a Constituição, quem lhe dá a voz final, é o Supremo Tribunal Federal, seja por intermédio das ações abstratas ou mesmo do recurso extraordinário. STJ fica na legislação infraconstitucional.
É o que você sabe fazer e é a sua finalidade, a uniformização da legislação federal. Ah, entendi. Então o STJ não teria como se manifestar, né? Sim, então não há contrariedade. Não, não há. A gente tem que entender a partir de agora que essa decisão, essa súmula do STJ, em nada se contradita com a tese fixada pelo STF. Acompanhe comigo. Artigo 155, 12 é: compete à lei complementar, cabe à lei complementar, excluir da incidência. As palavras têm poder. Se fala extinção de crédito tributário, suspensão de crédito tributário e exclusão de crédito tributário. Excluir. Excluir é exclusão. Exclusão, quando eu abro o Código Tributário Nacional, eu identifico duas formas de exclusão: a anistia e a isenção. Ah, agora a ficha está caindo. Exatamente. O que o STJ está fixando é sobre a isenção. Mas, professor, que estranho, porque eu já li, eu já ouvi, já falaram para mim que a partir da emenda constitucional de número 42, aquela emenda que alterou o inciso 10, a linha A emenda constitucional de número 42, houve um esvaziamento, esvaziou o inciso 12, a linha E. Esvaziou. Esvaziou para quem? Para a doutrina, para o livro que você leu. Para o STJ, não. Para o STJ, a isenção ela permanece viva. Ela permanece viva. Como assim? São duas coisas distintas: a imunidade e a isenção. Então, nós temos aqui a possibilidade de você interpretar, sim, que de repente a cadeia anterior, no que diz respeito, por exemplo, ao transporte, ele pode ser isento. Inclusive, o STJ, interpretando essa disposição, falou: cabe à lei complementar excluir. Então, é possível que exclua outros serviços, outros produtos. Excluir. Imunizar, não, porque não pode. A lei complementar é lei. Lei não cria imunidade. Imunidade é fundo constitucional. A lei cria isenções. Exclusão, no caso, não é anistia, é isenção. Que lei complementar é essa? Aí o STJ, só um instantinho, deixa eu apagar aqui. Antes de prosseguir a apresentar que lei complementar é essa, saiba que nesse momento, como é a lei complementar excluindo, lei complementar federal, excluindo um imposto de competência do Estado, excluindo quer dizer criando uma isenção, parece que entra em confronto com uma outra disposição constitucional. Mas esse antagonismo, essa contradição entre as normas constitucionais é meramente aparente. Não, mas está dizendo o professor aqui que é vedado que a União crie uma isenção heterotópica, heterônoma. Eu sei, o artigo 51 ele veda as isenções heterotópicas, heterônomas. Ado. Se você quiser criar uma isenção que seja um tributo seu, de competência tributária, competência abstrata sua, aí você isenta. Isenta o que é seu, abre mão do que é seu, renuncia aquilo que é seu. Não tem como a União renunciar a um tributo que pertence ao Estado, como regra. Regra do verbo, o texto constitucional comporta exceções. E uma exceção de isenção heterotópica é exatamente essa, que veio a ser instituída pela Lei Complementar 87/96, carinhosamente chamada e conhecida pelas concurseiras e concurseiros como Lei Candir. E na Lei Candir é que o STJ se sustenta para editar a sua súmula. Não é na Constituição Federal, na imunidade não, e nem poderia, reforço. E aí vem, artigo 3º da Lei Candir. Não incidirá, entenda, isenção, existe isenção. Não é imunidade não, nem caberia, repito. Há isenção para as operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias. Mas isso não muda em relação ao que prevê o capítulo de imunidade. Não, continua. Inclusive, produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados ou serviços. Ou serviços. Ou serviços. Significa dizer que um transporte é um serviço. E é anterior, faz parte da cadeia. Então saiba que a súmula, quando fala não incide ICMS, ele é isento. Há isenção do ICMS sobre o serviço de transporte.
Isso é totalmente consentâneo de acordo com o ordenamento jurídico. A lei Candia, ela não é inconstitucional nesse ponto. Ela não está esvaziada, foi esvaziada, como dizem, pela emenda constitucional de número 42. Ela está viva. A lei está viva nesse ponto. Vai cair no seu concurso público, eu não tenho dúvida disso. Ah, professor, então, como fica hoje? Hoje, o STJ ele compartilha do entendimento do STF, nem poderia ser diferente. Afinal, a decisão do STF foi tomada em recurso extraordinário em que se reconhece a repercussão geral. Foi procedente. Então, o STJ se vincula à decisão do STF. Então, compartilha. Olha só, a imunidade é só para a operação final, não alcança a cadeia anterior. Eu compartilho, STF, do seu entendimento. Agora, no que diz respeito ao campo infraconstitucional, a norma Lei Candir permanece rígida, viva, válida. Então ela isenta. Foi uma opção legislativa, uma opção política. Então saiba que a isenção heterotópica ela permanece, inclusive alcançando a cadeia anterior no que diz respeito ao serviço de transporte. Ao serviço de transporte. Bacana, né? Então espero ter colaborado de alguma forma com mais uma súmula dentro de Olho na Questão, parceiro das grandes conquistas.